Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo onde mais uma vez estarei analisando uma edição da Shonen Magazine, uma revista de mangás onde publica semanalmente alguns mangás. Então, bora acompanhar como é que anda a popularidade de algumas dessas obras. Tivemos aí a estreia recentemente de um novo mangá. A gente vai estar analisando aí como é que vai andar a popularidade dele a partir das semanas. Tudo isso eu vou estar falando aqui nesse vídeo. E se você apoiar o canal, mais vídeos como esse vão estar acontecendo. Enfim, sem muita enrolação, dada essa introdução, bora lá para o vídeo. A capa dessa edição foi o mangá Seitai da Shikaku, recebeu por conta de mais informações sobre o anime, né? A revista dá dando prioridade bastante para o mangá por conta desse anime que está chegando e pode ser algo muito importante para mais um novo sucesso tá nascendo aí na revista. Páginas coloridas tivemos para o mangá Yu Yu Sensei. Tivemos aí o mangá ausente, que foi o mangá Blue Lock, ele não teve o capítulo dessa semana. E um detalhe que eu sempre esqueci de falar, mas eu vou estar falando a partir de agora, que é os mangás em hiatos. No caso só é um, que é o Ahiro no Sora. Ele tá em hiato já faz um tempinho, só que eu acabei nunca falando aqui, citando aqui nos vídeos. Mas é uma informação que agora eu vou estar falando. O Ahiro no Sora, um mangá de basquete, se não me engane, ele tá em hiato. Enfim, dadas essas informações sobre os mangás não ranqueados, vamos agora passar para os mangás ranqueados da semana, que foram no total 21 mangás ranqueados na Toque. Sendo na última posição o Fumetsu no Hanatae, capítulo 173. Mais uma vez, o que já é normal, ele sempre é um mangá que fecha a revista, então nada de estranho, nada de anormal. O mangá é um mangá importante da revista e essas posições não fazem tanta diferença. Na 20ª posição foi o Kanan-sama o Akuma de Choroi, o capítulo 53. Se não me engano, cheguei a falar semana passada sobre essas posições da Kanan-sama, que ele recebe posições altas, mas logo recebe posições baixas na semana seguinte e fica assim revezando. É um mangá que ele tem uma boa popularidade, mas aparentemente talvez não seja um mangá tão prioritário assim. Talvez a Magazine quer dar prioridade principalmente para esses novos mangás que estão começando a ganhar destaque por conta de animes que estão chegando. Tem o Shangri-La Frontier, tem o Amagami-san, tem o Seitai da Shikaku, outros mangás que são sucessos como o Kuroya Medaka, que apesar de não ter nenhum anime anunciado ainda, é um mangá que está começando a se popularizar. Apesar de Kanan-sama não ser um mangá fracasso ou um mangá que vende pouco, ele sim é um mangá importante, mas que diferente desses outros, ainda está em seu processo de construção da sua popularidade. Ele não é um mangá esquecido, ele recebe posições altas, mas aparentemente, pelo que eu percebo, ele não é o principal foco da revista entre esses mangás novatos. Na 19ª posição tivemos o mangá Kitazawa Kun wa A Classe, que é o capítulo 27, também o seu capítulo final. A obra foi cancelada já, então acabou que não dando tantos frutos, a obra não foi um sucesso, a obra não conseguiu superar as expectativas que haviam sobre eles, e isso acabou resultando no seu cancelamento. Ele não vendia tanto, as vendas dele em volumes eram bem baixas, a sua popularidade já era bem baixa, não estava fazendo tanto sucesso assim quanto eu esperava. A 18ª posição foi o Megami no Café Terrácio, capítulo 110, que recebeu realmente uma posição baixa, mas provavelmente na semana que vem ele vai voltar para as partes de cima. Eu cheguei até a falar na semana passada, na edição anterior, que Megami no Café Terrácio é um mangá que vem recebendo bastante posições altas. A Magazine vem dando bastante atenção para esse mangá desde que teve o anime. Essa semana não foi o caso, mas como eu falei, provavelmente vai ser só mais uma semana mais diferente e provavelmente pode voltar na sua normalidade nas próximas edições. É o que eu espero, pelo menos, né? E na 17ª posição foi o Hinata-san Hoshino Desu, capítulo 42, que não tem tanta diferença. O mangá já foi anunciado que ele já está se encaminhando para o seu encerramento. Então, atualmente, ele só está fechando a sua história. Então, no mais, não tem nada de novo. A obra também já era um plano de fracasso, só está em vendas mesmo. Então, já estava tudo indicando um cancelamento mesmo. Na 16ª posição foi o Dead Account, o capítulo 21. Que esse aqui eu tenho minhas dúvidas com relação à sua popularidade. Já cheguei a falar algumas vezes sobre isso. Eu não estou ainda 100% de certeza que esse mangá pode se firmar de vez na revista. As vendas deles não são tão grandes, não são tão boas. Talvez o que pode salvar esse mangá é pela sua temática, né, de Battle Shonen e tudo mais, batalha, que por enquanto é algo que está um pouco escasso na Magazine. Existem alguns aqui, alguns lá, mas não é algo que está cheio. Talvez a Magazine possa manter esse mangá exatamente para tentar fazer mais um mangá desse estilo se manter na revista. Mas se tudo der errado, aí não tem jeito, né? O mangá vai ser cancelado de qualquer forma. O que eu tô achando que pode ser uma dessas possibilidades. Mas por enquanto não vamos pensar dessa forma, né? Talvez, quem sabe, o mangá consiga fazer um bom sucesso. Por enquanto ainda tenho minhas dúvidas, mas pode esperar os resultados futuros vindo aí sobre o mangá. Para a 15ª posição foi o
Osayama Joshi Kokoninen Ichikumin. Capítulo 9 do mangá. Já é a sua segunda toque aqui, o segundo rank dele aqui desde que o mangá estreou. E todos eles ele esteve na parte de baixo. Logicamente não foi algo tão baixo, mas quase aí no meio intermediário aí. Então, aparentemente, ele talvez não tenha se dado tão bem, mas não se deu tão mal. Ele tá na base mais intermediária no ranking. Mas, por enquanto, a gente vai analisar um pouquinho mais como é que vai ir o processo, se ele vai fazer sucesso ou não. O volume 1 for lançado, a gente vai poder ter uma ideia de como é que anda aí essa popularidade, se esses primeiros capítulos foram positivos ou não. Se tiver vendas baixas, aí a gente já pode ter uma ideia do como é que anda a popularidade da obra. Se não, aí pelo menos existe alguma certa esperança. Por enquanto, vamos pisar no frio e esperar mais sobre essa obra, se ela vai ter realmente potencial. Para a 14ª posição foi o Aomiburo, capítulo 82. Isso aqui é algo bem difícil de analisar. O Aomiburo, ele sai em posições altas às vezes, ele sai em posições baixas às vezes. Ele tá nessa onda aí. As vendas dele não são tão boas, já caiu bastante com o tempo. Ele não tá uma situação que é meio confusa. Talvez parece que ele tá se mantendo na revista, mas às vezes parece que não. Então realmente o Aomiburo é um caso bem curioso na Magazine. Eu não vejo ele sendo um dos prováveis a serem cancelados. Por enquanto, ele vai se manter na revista. Mas não sei ainda o que se esperar sobre essa obra. Se ele continuar com essas vendas baixas, caindo de volume a volume, eu acho que pode sim algo muito tenso aí acontecer com esse mangá. E na 13ª posição foi o Gachakuta, o capítulo 60 da obra. Gachakuta ainda, na minha opinião, continua sendo um dos mangás que tem mais potencial para se tornar um dos futuros pilares. Ainda não é uma realidade, como eu já vim falando várias vezes e várias vezes. Gachakuta ainda não tem tanto potencial assim, mas eu tô com essa expectativa sobre isso. Eu acho que as expectativas estão até altas com relação a isso. Espero realmente que até o ano que vem, metade do ano que vem, o sucesso dele já tenha aumentado muito em relação ao que é agora. Na 12ª posição foi o mangá Sora de Mayumi wa Yosatekuro, capítulo 205. Não tenho muito o que falar da obra. A obra não apresenta algo tão novo assim, continua ainda com sua história mais ok, um formato mais episódicos que vai seguindo aí nesse formato. Não é um sucesso tão grande, também não é um fracasso. Se você acompanha as tocas aqui, sabe que ele sempre mantém essa média aí, mais no meio. Parece que a revista sempre mantém literalmente só no meio da revista. Então, já mostra aí as suas prioridades, né, com relação ao que ela tem com esse mangá. E na 11ª posição foi o Amagami-san Shinu Imsubi, o capítulo 97. Que, como eu falei, o Amagami-san, ele, na minha opinião, tá sim sendo um dos mangás prioritários da revista. A revista dando bastante prioridade no mangá, principalmente por causa do anime, tá chegando, e pode ser sim um divisor de águas para que a obra consiga aí se destacar na revista, consiga aí fazer sucesso. Como eu já cheguei a falar algumas vezes, não acho que o mangá vai ser um estouro assim de sucesso, um hype absurdo. Mas eu acho que sim, ele pode fazer uma certa diferença. A Magazine está precisando de sucessos, de obras que realmente chegam a um sucesso fora da curva. Bullock foi um desses casos, mas ele sozinho talvez não seja o suficiente. Mas a Gami-san, eu acho que sim, ele pode fazer sucesso, mas aí é só uma especulação mesmo, né? Na 10ª posição foi o Mukushiroku no Yunkishi, o capítulo 110, que tá chegando no anime e quem sabe, né, a obra se popularize um pouco mais. Eu acho um pouco difícil a obra se tornar realmente um grande sucesso, visto que ele já tem um histórico de Nanatsu no Taizai, muita gente não gosta tanto, pelo menos por aqui, né, no ocidente, muita gente reclama bastante. Bora esperar mais um pouco sobre essa obra e vamos ver se o anime vai conseguir popularizar um pouco mais o mangá. Eu espero que sim, mas vamos ter que esperar para ver. Na 9ª posição foi o Akabane Honeko no Bodyguard, o capítulo 37. Não tenho muito o que falar sobre essa obra. Ele continua sendo sim uma obra que tem potencial para fazer sucesso. Ele tem uma temática diferente, né? Ele não segue o mesmo padrão que muitos têm aqui, como o romance. E ele tem uma temática, sim, de um romance, mas ele segue também algo mais de batalhas mesmo, de lutas. O que é algo que, como eu já havia falado, talvez a Magazine precise focar um pouco mais. E talvez Akabane Honeko seja um mangá que pode conseguir se popularizar. Ele ainda não é um grande sucesso, ele não vende tanto, quer dizer, vende algo bom, mas não é o suficiente para, na minha opinião, né, ele se tornar assim, um mangá de sucesso na revista. Ele está iniciando agora, vai lançar o volume 4, se não me engano, mês que vem. Então a gente vai poder ver e analisar como é que anda o crescimento dessa obra em relação a esse volume novo.
Já a oitava posição foi o Setokai Nimoana wa Aru, o capítulo 53 da obra. Recentemente saiu uma notícia que o mangá já alcançou em torno de 300 mil exemplares vendidos. Isso já mostra que o mangá já está começando a crescer, né? O mangá está começando aos poucos mostrar sua popularidade, crescer aos poucos, vender bastante seus volumes e tem tudo aí para crescer ainda mais. Eu gosto bastante da obra. Infelizmente eu não consegui ler todos os capítulos porque não tem todos disponíveis em espanhol nem em inglês, só tem em japonês e eu não consigo ler japonês, né? Mas de qualquer forma, Setokai, ele é um mangá que tem tudo ainda para fazer um bom sucesso na revista. Espero realmente que ele consiga aí o seu destaque aí, consiga aí o seu espaço na revista. Ele tem tudo ainda para conseguir crescer ainda mais. A sétima posição foi o Eden Zero, o capítulo 244 da obra continua ainda na crescente aí da sua história. Eu não tô acompanhando semanalmente a obra, não sei o que tá acontecendo nos arcos atuais, tudo que eu sei é só sobre o que já aconteceu no anime, e nem toda que ainda tô atrasada ainda, mas de qualquer forma, Eden Zero é uma obra boa, popular, não chega a ser um dos grandes sucessos da revista, mas ainda assim é um grande mangá. De resto, bora acompanhar mais sobre o que essa obra ainda pode entregar daí pra frente. Já abrindo a sexta posição foi o Kakuri Inazuki, capítulo 162, não tem muito o que falar sobre essa obra, ele continua ainda sendo bastante popular, chegou a ser um pouco mais, mas atualmente está num nível aceitável, pelo menos ao meu ver. No mais, Kakuri Inazuki é um mangá que eu gosto bastante e espero que a obra continue ainda crescendo cada vez mais. Espero realmente que venha aí uma segunda temporada do anime. Talvez seja um pouco difícil, mas a esperança aí é a última que morre, né? Na quinta posição foi o Shangri-La Frontier, o capítulo 137. Já cheguei a falar aqui no vídeo mesmo. Shangri-La Frontier é um mangá que, ao meu ver, pode sim se tornar um grande sucesso na revista. Pode se tornar até, quem sabe, um pilar da revista, aí ao lado de Blue Lock. Quem sabe, né, futuramente ele consiga isso. Espero que realmente o anime ele consiga fazer o mangá se popularizar a esse nível. O resto a gente vai só esperar mesmo para saber, né? Não sei exatamente quando que vai estrear o anime, se vai ser esse ano ainda. Talvez sim, né? Mas comente aí para me saber que eu não tô lembrando muito bem. Mas de qualquer forma, Shangri-La Frontier é um mangá que, a meu ver, tem potencial para crescer ainda mais. Abrindo a quarta posição foi o Kirabo Shoujo-sama no Kyonkon, o capítulo 30 da obra. Eu tô realmente surpreso o quantas posições altas que esse mangá tem. Ele normalmente fica nas posições mais medianas para baixo, que de certa forma mostrava que talvez o mangá não tenha uma aceitação tão boa, mas pelo menos essa posição foi bem positiva. Ele, se não me engano, ele recebeu umas páginas coloridas algumas semanas atrás, o que mostra que a situação dele seja um pouco mais positiva, melhor do que eu esperava. Talvez esteja nascendo um novo sucesso aí na revista, né? Vamos ver se isso realmente vai acontecer, mas por enquanto vamos só esperar esse sucesso crescer, né? O mangá só lançou 2 volumes e os 2 não chegaram a vender tanto, mas quem sabe esse mangá consiga crescer ainda mais com o tempo. E abrindo o top 3 da semana, tivemos aí o Hajime no Ippo com seu capítulo 1425. Como você já sabe, Hajime no Ippo é um grande sucesso. Não tenho muito o que falar sobre ele. Não acompanho a obra semanalmente, porque ia também demorar bastante para acompanhar. Já li alguns capítulos da obra, pelo menos isso, né? Mas Hajime no Ippo é um grande sucesso. Vai lançar o volume 138 aí, se não me engano, já tá em publicação aí no Japão. É um grande mangá aí na revista. Na segunda posição foi o Kanojo Karishimasu, capítulo 287, que é mais um dos mangás de romance aí na revista, mas que faz bastante sucesso. O mangá teve sua terceira temporada em publicação atualmente. Ainda não cheguei a ver nada sobre o anime. Li alguns capítulos do mangá, mas faz um bom tempo. Talvez eu pegue essa obra para ver aí, ao todo aí, pelo menos para mim tirar minhas conclusões sobre o que eu acho da obra. Eu vejo muita gente reclamando, outras falando bem, mas eu pelo menos quero tirar minhas próprias conclusões, né? De qualquer forma, gostando ou não gostando, Kanojo Karishimasu ainda é um dos mangás de romance com mais sucessos na revista. E na primeira posição foi o Kuroe Medaka, que no seu capítulo 94 ocupou a primeira posição. Conta, né, que o Blue Lock não tá nessa semana, estava ausente. Provavelmente um dos motivos, né, mas logicamente o Blue Lock não é um mangá que fica constantemente na primeira posição. Pelo que eu vejo, a Magazine sempre ela costuma alternar um pouco esses mangás, né, botar um, botar o outro. Dessa vez foi o Kuroe Medaka que ocupou a primeira posição. É um grande mangá e pode crescer ainda mais, o sucesso crescendo cada vez mais. Não sei se já teve algum anúncio de anime, mas se tiver o mangá, ele pode crescer muito ainda mais. No mais, bora se contentar só com o mangá mesmo, com o que o mangá pode entregar. Enfim, para a semana que vem na Shonen Magazine, edição 30, teremos a capa da revista um novo mangá, que é o Kimura Class, estreando aí na revista. E ele também vai ser o único mangá que vai ter página colorida. De resto, vou continuar acompanhando mais algum desses mangás, versões dessas obras. Comente aí o que você achou, o que você espera também desse sucesso aí. Qual mangás você acha que pode
e tem potencial para crescer ainda mais na revista. Comente aí, eu quero saber a opinião de vocês. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e a gente então se vê no próximo vídeo.